amores, tudo bem com vocês? Esse vídeo vai ser a parte 2 do vídeo sobre a independência da América Espanhola. Napoleão Bonaparte, ao assumir o trono francês, ele vai começar a invadir outros territórios, e um dos territórios que ele vai escolher invadir será a Espanha. Depois de invadir a Espanha, ele vai destituir o rei e vai colocar em seu lugar seu irmão, José Bonaparte. Isso vai acabar desestabilizando não só o governo espanhol, mas também as suas colônias. Com o objetivo de coordenar a resistência ao invasor e exercer o poder do rei, os crioulos vão criar as chamadas juntas de governativas, que eram na verdade governos locais, que eles vão utilizar para administrar suas colônias. Isso tudo vai promover a realização de um desejo antigo dos crioulos, que era comercializar com outros estados e também com a metrópole. Após a saída dos franceses do território espanhol, o rei Fernando VII assumiu o trono e tentou reprimir os movimentos de independência que surgiram nas colônias. Para isso, ele contava com o apoio do seu exército e também de outros países através da Santa Aliança, só que mesmo assim ele não conseguiu reprimir esses movimentos. Agora nós vamos falar sobre a independência peruana. Desde que os primeiros espanhóis chegaram na América no século XVI, que os nativos eles foram obrigados a realizar trabalhos compulsórios por meio da mita ou da encomienda. Caso eles não realizassem esses trabalhos, eles eram punidos de forma muito violenta. A partir do século XVIII, cresceu entre os nativos o desejo de acabar com os trabalhos forçados, com a cobrança abusiva de impostos e também com o preconceito racial que eles sofriam por parte dos colonizadores. O mestiço José Gabriel Condorcanqui liderou uma revolta no ano de 1780. Essa revolta ela aconteceu na região onde hoje é o Peru, e ela vinha lutar justamente contra os abusos dos colonizadores. Alguns acreditam que José Gabriel ele era de descendência do último imperador inca da região, Tupac Amaru. Em decorrência disso, ele vai ficar conhecido como Tupac Amaru II. Tupac Amaru procurou apoio entre os crioulos, só que eles não aceitaram, porque eles não iam querer libertar a mão de obra que eles exploravam. Então, os crioulos eles vão se juntar com os espanhóis para combater os revoltosos. Vai acabar acontecendo um violento confronto entre espanhóis e nativos, onde os nativos eles serão massacrados. Na noite de 5 de abril de 1781, Tupac Amaru foi preso na Batalha de Checacupe, no atual Cusco, Peru. Mesmo sendo torturado durante dias, ele não vai entregar os seus companheiros. No dia 17, ele foi condenado à morte, mas ele só foi executado depois de ser obrigado a assistir à morte da sua esposa, seus filhos e seus amigos. A execução dele ocorreu de forma muito cruel, onde ele teve os braços e as pernas amarradas a cavalos para ser esquartejado vivo. Em seguida, ele teve a cabeça cortada e as partes do seu corpo foram espalhadas nas cidades onde ele combateu. A revolta de Tupac Amaru foi um movimento popular que contou com mais de 50 mil pessoas, entre indígenas, mestiços e homens livres. Apesar do movimento ter sido derrotado, eles conseguiram significativas vitórias. A mais importante delas é a extinção da encomienda. Após a morte de Tupac Amaru, o processo de independência do Peru continuou. San Martín e Simón Bolívar comandaram as tropas que proclamaram a República do Peru em 1821. Só que a consolidação dessa independência só aconteceu mesmo em 1824. Sendo um país republicano, o Peru continuou a exportar metais preciosos e, dessa forma, ele pôde comprar os produtos industrializados ingleses. Os líderes do processo de independência do Peru, Simón Bolívar e José de San Martín, eles também lideraram outros movimentos emancipatórios na América. Entre eles nós podemos citar a Bolívia, a Colômbia, Equador, Panamá, Chile e Argentina. José de San Martín também liderou as tropas que lutaram pela emancipação das Províncias Unidas do Rio da Prata, onde hoje está localizada a Venezuela. Os conflitos aconteceram entre patriotas que defendiam a independência e realistas que defendiam a monarquia espanhola, entre os anos de 1810 e 1816. Os patriotas contavam com um grupo de 4.000 pessoas que ficou conhecido como Exército de Libertação. Eles conseguiram a independência da região da Argentina no dia 9 de julho de 1816. Após a libertação dessas áreas, a maior parte da América do Sul ainda estava sob domínio espanhol, e isso representava uma ameaça à Argentina. A luta de San Martín não parou.
Enquanto ele atuou como governador da província de Mendoza, na Argentina, ele apoiou o processo de independência do Chile. Ele uniu-se aos rebeldes chilenos e, após 2 vitórias, eles conseguiram a independência do Chile em 1818. As tropas de Simão Bolívar, Antônio José Sucre e Francisco Miranda atuaram no norte da América do Sul, no vice-reinado de Nova Granada. Bolívar escolheu essa região porque ele tinha planos políticos para ela. Um desses planos era formar uma nação americana de língua espanhola na região. Além disso, ele também pretendia unificar os territórios da Venezuela, Colômbia, Panamá e Equador em uma grande nação, chamada de Gran Colômbia. Esse território republicano oficialmente existiu a partir de 1821, tendo a cidade de Bogotá como a sua capital. Simão Bolívar acabou morrendo em 1830 e não presenciou o fim da Gran Colômbia, que aconteceu em 1831. Agora nós vamos falar sobre o processo de independência do México. O processo de independência do México será motivado pelo desejo dos trabalhadores pobres em adquirir terras para cultivar. No ano de 1810, os padres Miguel Hidalgo e José Maria Morelos lideraram um grupo de mestiços, indígenas e trabalhadores pobres com o lema Independência e Liberdade. O processo emancipatório avançou. Nesse processo, a população pobre lutava contra a elite colonial, chegando a tomar posse das suas terras. A elite crioula, com medo, acabou se aproximando da coroa espanhola. Esse primeiro movimento emancipatório foi reprimido com muita violência, só que no ano de 1813 ele foi retomado, novamente com o padre Hidalgo à frente. Após intensa repressão, tanto dos espanhóis quanto da elite colonial crioula, o padre Hidalgo foi preso e condenado à morte por fuzilamento. Depois que ele foi morto, o processo emancipatório continuou. Um ano depois, surgiu no sul do México um movimento muito parecido, tendo à frente o padre José Maria Morelos. Só que o movimento novamente foi reprimido e no ano de 1815, Morelos foi morto. A libertação do México só aconteceu no ano de 1821, quando Agustín Iturbide assinou o Acordo de Iguala com Guerrero, que era líder das manifestações populares. Governando o México como Agustín I, Iturbide ele se autoproclamou imperador do México e não cumpriu as determinações do Acordo de Iguala, onde ele deveria garantir direitos iguais tanto para os mestiços quanto para os crioulos. Por não cumprir o acordo, ele acabou sendo destituído pelos crioulos no ano de 1823, onde os crioulos proclamaram finalmente a República no México. No ano de 1821, o México acabou anexando ao seu território a Capitania Geral da Guatemala. Só que, influenciados pelos movimentos de independência que estavam acontecendo por toda a América, a Guatemala acabou rompendo com o México e fundaram as chamadas Províncias Unidas da América Central. Essa unificação durou até 1838, só que os países eles acabaram se dividindo em Guatemala, Honduras, El Salvador e Nicarágua. Agora nós vamos falar sobre Cuba e Porto Rico. Os Estados Unidos temiam que, com o desmoronar do Império Espanhol, que os crioulos não fossem dar conta de todas as manifestações populares que iam surgir nesses dois países. Então, o que é que os Estados Unidos fizeram? Eles resolveram, no ano de 1898, declarar guerra à Espanha para tentar ajudar Cuba no seu processo de independência, já que esse processo havia se iniciado desde 1868. Derrotados, os espanhóis acabaram assinando a Declaração de Independência de Cuba. Os Estados Unidos acabou ficando com o território de Porto Rico e das Filipinas. No ano de 1902, o Senado estadunidense aprovou a emenda chamada Emenda Platt. De acordo com esse documento, os Estados Unidos teriam o direito de intervir em Cuba sempre que os seus interesses econômicos ou políticos fossem ameaçados. Porto Rico ainda pertence aos Estados Unidos, só que não mais como colônia, porque no ano de 1952, Porto Rico foi elevado à categoria de Estado Livre Associado. Agora nós vamos falar sobre o caso do Uruguai. Localizado no sul da América do Sul, essa era uma região de interesse para o comércio marítimo. A parte oriental do vice-reino do Rio da Prata acabou sendo invadida pelos luso-brasileiros no ano de 1816. Liderados pelo general José Gervásio Artigas,
A população se uniu à Junta Revolucionária de Buenos Aires e sitiou a cidade de Montevidéu, no ano de 1817. Os invasores foram expulsos e, tempos depois, Artigas baniu do território os espanhóis e proclamou a independência do Uruguai no ano de 1825. Em seu governo, Artigas vai adotar uma política progressista, fazendo a distribuição de terras entre a população indígena, negra e crioula pobre. Isso vai acabar incomodando tanto o Brasil quanto a Argentina. Esses dois países vão começar a combater violentamente o governo uruguaio. Os artiguistas, como eram chamados os apoiadores de Artigas, eles acabaram tendo que se exilar no Paraguai. O território da parte oriental acabou sendo anexado ao Brasil no ano de 1821, com o nome de Província Cisplatina. Até o ano de 1820, boa parte dos países da América já tinham conseguido a sua independência, mas isso não fez muita diferença na vida da população pobre, porque os maiores beneficiários desse processo foram os crioulos, que ao tirar os chapetones do poder, mantiveram basicamente inalteradas todas as relações de trabalho e relações políticas existentes na América até o momento. No que se refere à condição de vida dos indígenas nesses locais recém-independentes, nós ainda vamos ter muita exploração da mão de obra, falta de direitos políticos, muitos indígenas eles vão continuar sofrendo preconceito racial e segregação. Nós vamos ter locais na América em que alguns nativos vão receber lotes de terras para cultivar. Já em outras partes da América, aconteceu o processo contrário. Os indígenas foram expulsos dos seus territórios. Então, essa população ela teve que lutar muito ainda para conseguir direitos dentro dessas sociedades. Já os afrodescendentes na América Espanhola eram uma minoria, mas mesmo assim, depois da independência, eles não tiveram seus direitos reconhecidos e a escravidão foi mantida. Muitos deles tiveram que resistir fugindo, cometendo suicídio e várias outras formas de resistência que eles tiveram que desenvolver para poder lutar por seus direitos, tá certo? Então, a independência, ela não significava liberdade para toda a população. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Acho que o vídeo ficou um pouquinho longo, tá certo? Mas fiquem com Deus, um forte abraço e tchau, tchau.